A Casa Virtual Luz Espírita apresenta o programa Gotas da Doutrina Espírita, um momento de reflexão para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, sob a coordenação de Cristiane Campos. Bom momento, amigos de caminhada. Hoje no programa Gotas da Doutrina Espírita, o professor Joel traz o seguinte ensinamento: profetas e missionários na divulgação da nova era. Vamos ouvi-lo? Moisés foi um revelador. Outros profetas reveladores vieram ao mundo para constituir toda a estrutura dentro da programação divina, que traz por objetivo conduzir o homem à pura espiritualidade. Eis que o homem, tomando como base a doutrina do Consolador prometido, recebe como meios a chance de enxergar através das trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva voltaram de novo as trevas, como nós sabemos através da história medieval que antecede a nossa existência presente. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente naquele tempo se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Vai reboar o trovão, sede firmes. Basta que tomemos como base a história da humanidade, relacionadas com o divino, e teremos a certeza de que essas afirmativas são a expressão da mais alta verdade. O Espiritismo é de ordem divina, porque se assenta na própria lei da natureza. E estáis certo de que tudo que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia. A ciência desenvolvida à custa do que é ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito dos espíritos das trevas. Até podemos dizer que ainda estamos vivenciando esses períodos. Basta que levemos em conta a conduta do ser humano, integrante daquilo que chamamos de humanidade. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo ha passado, que são 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sobejamente. Dobrai-vos à rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados. Isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se apresta é moral, mas também no presente poderemos dizer que é material também, e moral. Porque estamos aqui tomando como referência o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi redigido por Kardec e interpretado na visão espírita,
onde trazemos os ensinamentos e as manifestações de amoroso e sábio saber de nosso Divino Mestre Jesus. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a voz da humildade, porquanto sois o grão de areia, mas sem o grão de areia não existe a formação das montanhas. Assim, pois, estas palavras, somos pequenos, careçam para vós, significação de a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república, e imperceptíveis animálculos não elevam continentes? É o caso dos recifes de corais. Começou a nova cruzada. Apóstolos da paz universal, que não deu uma guerra. São Bernardos, olhai, marchai, para frente, a lei dos mundos é a lei do progresso. Prosseguindo, diremos que Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo. Manifesta-se quase, por toda parte. A razão disso encontramos-la na vida desse grande filósofo cristão. Pertence à vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios. Como vários outros, foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda, pelo fulgor da verdade. Quando entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava noutro lugar, que não nos prazeres enervantes e fugitivos. Quando afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado ouvir a santa voz a chamar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou então: ó meu Deus, perdoai-me, creio, sou cristão. E desde então tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Pode-se ler-se nas notáveis confissões que este eminente espírito deixou as características e ao mesmo tempo proféticas palavras que proferiu depois da morte de Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nestas palavras, e que retumbante previsão da doutrina por vindoura. Essa a razão porque hoje, vendo chegada a hora de divulgar-se a verdade que ele outrora pressentira, se constituiu seu ardoroso disseminador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que o chamam. Esta é uma mensagem que acabamos de ler, do Evangelho segundo o Espiritismo, de Erastus, discípulo de Paulo. E aqui está escrito ainda, Paris, 1863. Percebam, pois, meus irmãos, na verdade, na nossa doutrina espírita, levados sempre são em conta as almas que atingiram um alto grau evolutivo, independente de crença religiosa a que pertenceram, porque estes conseguiram vislumbrar que são almas vivas e que devem, cheios de amor e saber procedente da divina providência, tudo fazer para que as demais almas possam, no seu processo evolutivo, marchar, como disse, evolutivamente, no sentido de se afinizar com as vibrações divinas.
da sabedoria suprema, da causa, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O programa Gotas da Doutrina Espírita foi uma produção da Casa Virtual Luz Espírita e sua equipe. Acesse www.cavile.com.br.